O fracasso é uma semente em potencial para um triunfo. É isso mesmo que você escutou. Situações difíceis que nos levam a fracassar, que nos levam ao fundo do poço, que fazem com que a gente se pergunte se a gente está fazendo a coisa certa ou não, são sementes e situações maravilhosas para que a gente aprenda, evolua e se desenvolva. Então, sempre quando a gente erra, quando a gente escolhe um caminho errado, quando a gente tem uma queda, quando a gente quebra, quando a gente cai no fundo do poço, isso é uma grande oportunidade. Ali existe uma grande semente que é plantada para que a gente finalmente triunfe. E se não fosse pelos fracassos e pelos erros, a gente não conseguiria transcender, evoluir, se desenvolver na vida. Se as coisas fossem tudo muito fácil, se a gente acertasse tudo de primeira, a vida não teria nenhum sentido. Então hoje o assunto que nós queremos trazer é como nós conseguir transcender as situações difíceis da vida, como nós conseguirmos sair de situações difíceis, principalmente situações que nos levam às vezes a estados emocionais muito densos, como por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma depressão, ela pode se ver numa situação emocional muito densa, muito difícil, e como ela sair disso, né? Como que ela faz para pegar essa situação e transformar isso dentro dela. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de transformar situações, e isso é uma capacidade dada somente a nós, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, e principalmente porque nós temos a capacidade do raciocínio, da mente e das emoções. Então, quando as situações difíceis aparecem na nossa vida, elas vêm com um propósito. Só que a gente só consegue transcender as situações difíceis da nossa vida quando nós enxergamos o propósito daquilo. Porque isso é muito uma visão que a gente tenha sobre a vida. Enquanto a gente está numa visão ou numa posição de vítima da vida, onde as coisas difíceis acontecem e a gente olha e fala, nossa, a vida, ó, de novo a vida, ó lá as pessoas, ó as coisas acontecendo, como se a gente fosse uma vítima que está injustamente passando pelas situações. E isso é um olhar que a pessoa tem. Ela se coloca nessa posição de vítima, e na posição de vítima a gente não consegue perceber o tamanho da oportunidade que aquela situação difícil tem, principalmente para que a gente supere e transcenda ou transforme algo dentro de nós. Então, quando a gente começa a olhar a vida de um ponto de vista onde nós não somos a vítima, mas nós somos o ator principal, nós somos o protagonista, né? Se a gente for ver qualquer filme, série, a gente percebe que os atores principais, os protagonistas dos filmes, eles vão se desenvolvendo ao longo do filme, né, da série, e vão se transformando, e vão superando situações, e chega lá no final, o contexto tem uma superação, uma transcendência em algo interior dentro deles. Então, quando a gente se coloca nessa situação de nós sermos o protagonista da nossa vida, nós centralizarmos em nós a responsabilidade, a gente passa a começar a pensar um pouco diferente. E é esse pensamento sobre a vida que precisa mudar em nós para que a gente, de fato, vença as situações difíceis. Porque a forma como a gente enxerga a vida é o que dita nossas ações. Então, se eu enxergo a vida de um ponto de vista de ser a vítima, de, puxa, tudo que acontece na minha vida é ingrato, as coisas elas chegam e eu não plantei essa semente, por que essas dificuldades acontecem comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Então a gente começa a questionar as coisas que acontecem na vida de um ponto de vista de vítima, e não permite com que esse olhar se transforme. E é isso que a gente tem que transformar. Quando a gente olha do ponto de vista do protagonista, daquele que vai ditar o ritmo da vida,
a gente passa a ver a vida como uma grande escola, como uma grande oportunidade, um grande aprendizado, onde as situações difíceis vão ser uma espécie de um treinamento para que a gente evolua e se desenvolva. Eu comecei a fazer academia um tempo atrás. Antes eu detestava academia, não gostava, não achava aquilo chato e não gostava de fazer. E no início desse ano, eu comecei a fazer academia e eu achei genial a quantidade de insights que o fato de você estar fazendo academia traz na vida, né? E uma das coisas que me fez refletir muito foi a questão de que a transformação do corpo, para quem está fazendo academia, ela é muito lenta, ela é muito gradual. E a pessoa, aos poucos, ela vai vendo um resultado e vai percebendo a mudança que aquele corpo está fazendo, e principalmente na disposição, no ritmo. Mas o que me fez mais, assim, tipo, ter uma sacada, um insight, foi que a gente leva o nosso músculo a um estresse, né? E a partir desse estresse, dessa carga pesada, onde esse músculo tá pesado, tanto que o instrutor sempre fala, você tem que levantar o peso até quase falhar, até falhar. Então, quando o músculo tá no limite do estresse que ele tá falhando, é ali que ele vai crescer depois. Então, vejam só, a gente leva o corpo a um limite, a um extremo, para que ele se desenvolva. E mais ou menos é isso na nossa vida. As situações da vida nos levam a um extremo, a um limite, para que a gente possa, sim, se desenvolver. Então, as situações que a vida nos traz, que são as dificuldades que nos levam ao fundo do poço, elas são oportunidades de crescimento interior, permitindo com que a gente crie uma estrutura psicológica, emocional, que nós sejamos capazes de suportar aquela situação e ver a vida desse ponto de vista. E quando a gente começa a ver a vida como uma grande escola, um grande aprendizado, a gente passa a acolher melhor a situação que está acontecendo. A primeira coisa seria desenvolver uma aceitação sobre a situação que nós estamos passando. As situações, quando elas geram muita frustração emocional, a gente se vê muito desestabilizado, é muito natural que a gente queira culpar os outros, culpar a vida e questionar a Deus por que isso está acontecendo com nós. Mas quando a gente olha que aquilo é uma oportunidade de crescimento interior, nós passamos a recolher a energia que nós estamos depositando nos outros, que nós estamos depositando na vida e nas situações, a gente passa a recolher essa energia e interiorizando, permitindo com que a gente tenha uma visão clara sobre os processos emocionais que estão acontecendo dentro de nós. E a primeira coisa é esse acolhimento, de aceitar que essa situação difícil está acontecendo com nós e que não tenha nada que a gente possa fazer naquele momento para mudar a situação. Ou seja, não vai mudar. Aquilo aconteceu e não tem o que fazer. Vou dar exemplos, né? Por exemplo, a pessoa perde um ente familiar querido através de uma forma violenta. Não tem como mudar a situação, aquilo já aconteceu. Esse ente querido se foi de forma violenta, a vida trouxe essa situação e agora o que nos resta é o que a gente vai fazer com ela. Então eu não consigo mudar a situação, não consigo voltar no tempo, esse ente querido infelizmente já partiu, a situação foi muito grosseira, causou muito dano psicológico e emocional, mas agora o que eu faço com isso? Então a gente aceitando que a situação aconteceu, que ela foi com nós, porque a gente muitas vezes pergunta, né? Às vezes uma mãe perde um filho e se pergunta, meu Deus, mas por que comigo? Por que não aconteceu com a vizinha, aconteceu comigo? Então, a gente acolher isso quando acontece. Acolher a situação. Tá acontecendo comigo, o que eu faço com isso agora? A segunda coisa é entender que no momento do desespero, da frustração, no momento da dificuldade, nós não precisamos resolver nada.
Porque é muito natural que nesses momentos surja muita ansiedade dentro de nós, que a gente querendo resolver a situação, querendo que aquilo termine, querendo que aquilo se solucione, querendo fazer algo para que aquilo passe. Então a gente precisa entender que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não precisamos ter nenhuma decisão, nenhuma definição. Nós precisamos ter paciência para aprender com aquele processo e permitir que ele vá se dissipando aos poucos. Porque quando a gente quer impor algo em cima de um processo interno que está sendo muito destrutivo emocionalmente, a tendência é que a gente piore a ansiedade. Então, por exemplo, a pessoa esse exemplo dela ter perdido alguém, né? A pessoa perdeu alguém, um ente querido, de uma forma violenta. Aquilo traz uma frustração, uma dor, algo que ela quer que sane, que passe, ela quer esquecer aquilo. Se ela forçar algo dentro dela, vai piorar. Então, ela primeiro precisa o quê? Permitir sentir o luto, viver o luto, permitir sentir a dor, permitir chorar, permitir desabafar, permitir se expressar naquele momento, permitir com que aquela angústia seja colocada para fora, porque às vezes é muito natural a gente querer fugir da situação, foge do luto, foge do enfrentamento, foge da pessoa do qual a gente está com um problema, às vezes no emprego, foge daquilo. Então a gente precisa permitir com que a gente enfrente aquilo, olhar para aquilo e falar, eu vou enfrentar isso aqui de uma maneira madura e vou permitir viver essa situação. Porque a gente não gosta de situações que causam desconforto, mas é como eu falei, é como o músculo na hora de crescer lá, quando a gente está malhando. O estresse que aquilo causa naquele músculo é o que faz ele crescer. Então, esse estresse que é causado na nossa vida é o que vai permitir a gente crescer. E essa maturidade emocional, ela vai nascendo conforme a gente vai passando pelaquela situação de maneira acolhedora. Então, retirar a energia dos outros e colocar em si, deixar de ser vítima da vida e passar a ver como protagonista, acolher a situação, se permitir sentir a dor, se permitir chorar, se permitir realmente cair no lodo e sentir toda a frustração para que a gente aprenda com ela. E aí sim, conforme nós vamos sentindo aquela dor, nós vamos entendendo os processos e transformando dentro de nós através de uma análise, do questionamento do porquê aquilo está acontecendo na nossa vida e o que aquilo veio nos ensinar. Qual é a situação que eu vou extrair dali desse aprendizado? Esse aprendizado pode me tornar o quê? Talvez uma pessoa mais paciente, talvez uma pessoa mais corajosa, talvez uma pessoa mais altruísta, talvez uma pessoa menos rígida. Às vezes a pessoa perde alguém e aí ela passa a entender que as pessoas têm muito valor e ela começa a dar valor. Então as situações sempre vão ter um aprendizado e a gente precisa aprender a extrair isso no momento de maior frustração. Com esse olhar, permitir olhar e entender que todas as situações da vida são um grande aprendizado. À medida que a gente vai se interiorizando, recolhendo essa energia e principalmente permitindo com que a gente encontre dentro de nós um momento de paz, mesmo nos momentos difíceis. O que seria isso? Seria a gente aprender a se conectar com um silêncio interior dentro de nós. Então, nós podemos, mesmo nos momentos mais difíceis, buscar relaxar um pouco. A gente tira aquela tensão, relaxa, sente o ombro relaxar, sente o corpo relaxar. Tira a tensão que está virada para fora e passa essa tensão para dentro do coração. Sentindo o coração, permitindo com que esse coração esteja aqui. Respira um pouquinho. Nesse momento, a gente não precisa pensar em nada, a gente precisa apenas sentir. Sentir o nosso corpo
sentir essa paz dentro de nós, sentir que existe uma harmonia dentro de nós e que nós somos capazes de acessar essa harmonia através do silêncio interior. Então a nossa mente não precisa pensar nesse momento, ela só precisa sentir. Então nós relaxamos, buscamos um silêncio, nos concentramos no nosso coração, não há necessidade de pensamentos, e ali entrou num estado adequado de consciência, entrou numa conexão com uma parte superior nossa, entrou numa conexão com a consciência, com Deus, com harmonia, com silêncio. E é ali nessa conexão, é ali nesse estado onde nós conseguimos transformar a dor que nós estávamos sentindo em algo, em uma virtude. É ali nesse estado que nós podemos olhar para a vida e refletir e pensar o porquê que isso está acontecendo e o que eu vou extrair disso, como que eu vou transformar isso dentro de mim. Qual é a semente que vai nascer a partir desse momento dentro de mim? E essa transformação vai se dando ao longo dos dias e a gente vai se tornando pessoas mais maduras, mais fortes, mais conscientes, mais disciplinadas, e nós vamos permitindo com que a mudança vá sendo de uma forma profunda, interior, né, e completamente avassaladora, permitindo com que nós nunca mais caiamos naquele erro novamente. Claro que, por exemplo, os exemplos, né, a pessoa perdeu alguém, está numa situação de depressão, onde a vida ali lhe trouxe, né, essa frustração muito grande. Claro que isso é algo inevitável, que a gente não consegue controlar, mas dentro disso nós conseguimos, por exemplo, encontrar um propósito de vida. Nós conseguimos encontrar compreensão da vida, do porquê a vida existe, e principalmente nós conseguimos aprender a valorizar as pessoas do qual estão na nossa vida. Então a gente pode se tornar uma pessoa muito melhor pelo fato de nós termos perdido um ente querido. Isso pode transformar completamente a nossa vida. Por que eu falo sobre isso dentro do contexto do empreendedorismo? Porque existem muitos momentos onde os empreendedores e as empreendedoras se veem em situações de fracasso. Às vezes quebram uma empresa, às vezes fazem investimentos que não dão retorno, às vezes um funcionário coloca na justiça e aquilo causa um estrago enorme e a pessoa se vê numa situação muito complicada. Então, quando as coisas vão acontecendo dentro do empreendimento, vão trazendo muita oportunidade de superação e de aprendizado. E muita gente, muito empreendedor, muita empreendedora desiste quando essas situações acontecem, porque ainda está nesse olhar de ser vítima da vida e não no olhar de ser o protagonista. Quando as coisas difíceis acontecem, o faturamento diminui, a empresa quebra, as coisas não dão certo, esse é um momento de aprendizagem. É um momento de olhar e falar, o que eu não estou vendo aqui no meu negócio, que não está dando certo? O que esse negócio está me ensinando, né? O que eu preciso aprender daqui? E dali tirar o conhecimento necessário para que na próxima etapa consiga transcender e não caia novamente naquele erro. Então, é muito comum essas situações difíceis aparecerem dentro dos empreendimentos e nós temos que ter muita convicção, muita fé de que nós vamos sair disso. E essa técnica de se conectar consigo mesmo, de se conectar com esse silêncio interior e permitir que naquele momento nós tenhamos clareza, que nós tenhamos compreensão e fé de que nós vamos conseguir transcender a situação difícil que está acontecendo. Nós não podemos nos tornar escravos das coisas, nós temos que ser os reis da natureza, nós não podemos ser escravos dos nossos sentimentos. Então, se o fracasso apareceu, que ele não seja e não dite a nossa vida, que nós tenhamos a capacidade de levantar e seguir adiante. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, fica um beijo
aqui do fundo do nosso coração. Sigam, compartilham com os amigos e até o próximo vídeo.